Bom dia, meus queridos. É bom estar novamente com vocês. Mais um domingo, mais um dia do Senhor, o dia que o Senhor preparou pra gente. E que dia lindo tá fazendo hoje, né, meu irmão? Que dia lindo o Senhor preparou pra gente. Né? Uma manhã ensolarada dessa, coisa muito bonita. Você já agradeceu a Deus por isso hoje? Que Deus te abençoe e te dê sabedoria para ver nas coisas simples o amor e o carinho que Deus tem por você. Nossa mensagem desse domingo vai ser baseada no livro de Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então esse texto é um texto muito interessante que fala sobre a nossa raiz, o nosso ponto principal, que é viver da fé. É viver para Cristo, é viver o Evangelho. Paulo fala, olha, eu não me envergonho do Evangelho. Paulo muitas vezes cita a expressão que ele é prisioneiro de Cristo, que ele faz o trabalho e ele carrega no seu corpo as marcas do amor de Deus. Nós devemos ser assim também, pensar em carregar em nosso corpo as marcas do amor de Deus. E quando Paulo fala isso, é que ele tinha muitas marcas de chicotadas nas costas. Ele tinha muitos hematomas de espancamento que ele sofria por causa do Evangelho. Ele fala, olha, eu não me envergonho dessas marcas que eu tenho. Eu não me envergonho e desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Será que nós estamos prontos a sofrer pelo Evangelho? Será que nós estamos prontos a passar por provações, por tristezas, por decepções? Será que nós estamos prontos a abrir mão daqueles que nós amamos por amor ao Evangelho? Ou será que uma simples vergonha tem tirado a gente do caminho do Senhor? Em Apocalipse fala o seguinte, que nem os tímidos herdarão o reino dos céus. Fala sobre várias categorias de pessoas e entre elas estão excluídos o tímido. Mas tímido, se a gente for olhar direitinho, é até bonitinho, né? Uma pessoa tímida, né? Uma pessoa introvertida, né? A gente fica até com uma certa pena do tímido, aí fala, poxa, agora o tímido também ele não vai para o céu? Timidez é pecado? Não, timidez nunca foi pecado. Mas o que é na verdade a timidez? A timidez é uma vergonha que a pessoa tem de fazer alguma coisa errada, de falar alguma coisa errada em público, né? De estar entre pessoas diferentes e se colocar, se pronunciar. A gente vê as pessoas, às vezes são muito extrovertidas no meio das pessoas que ela conhece, mas quando chega a pessoa diferente, pronto, travou. Né? Isso é timidez, isso é vergonha de não acertar. Vergonha de fazer a coisa errada, ou vergonha de não ser aprovado com aquilo que está falando. Aí que entra o Evangelho. Por que o tímido não herdará o reino dos céus? Não esse tímido que tem vergonha de se colocar no lugar errado, mas aquele que tem vergonha das suas palavras não serem bem aceitas. E aí ele não se pronuncia, não se coloca. E isso a gente está falando especificamente do Evangelho. Tem muitas pessoas que por uma timidez ela não prega o Evangelho. Por achar que ela pode ser desconsiderada do que está falando, ela não prega para outras pessoas. E essa pessoa que entende o Evangelho, sabe a dimensão do amor de Deus e não coloca isso, não expõe isso para as pessoas, seja em palavras ou em comportamento, que a Bíblia também nos ensina que pregue. Se necessário for, use palavras. Então, quando estou falando isso, estou dizendo o quê? Pregue com comportamento, com vida, com postura. E muitas vezes o tímido, ele guarda toda essa arma que ele tem, que é a postura, que é se colocar, né? Se posicionar diante das situações, ele fica calado. Então, isso não é um papel de um crente. Aquele que vive o Evangelho, vive a intensidade do Evangelho, ele não pode se intimidar, ele não pode se envergonhar daquilo que é muito importante. Porque Paulo fala, não me envergonhe do Evangelho
que é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. É o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Isso tem uma dimensão gigantesca, gente. Isso tem um poder muito maior do que a gente pensa. Porque nós nos preocupamos muito com essa vida aqui, né? E vivemos muito fora do contexto lá de Mateus 6, né? Nós estamos muito preocupados em o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir. Nós estamos muito preocupados com o dia de amanhã. E se você quer ver um recado de Deus sobre isso, leia Mateus 6. Vai ser muito bom para você. Mas nós vivemos preocupados com essas coisas, mas nós não entendemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. E quando a gente fala salvação, a gente fala salvação plena, salvação completa, salvação para essa vida e salvação para a vida futura. E a vida futura, meu querido, minha querida, não tem fim. A vida futura é eterna. E onde você vai passar a sua eternidade? O que adianta você ganhar esse mundo todo? A Bíblia fala, o que adianta ganhar o mundo inteiro e se você perder a sua alma? Então, quando Paulo fala aqui, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Eu não posso me envergonhar disso, dessa ferramenta tão importante que eu estou dando para a humanidade. Desse amor tão intenso representado na mensagem da cruz. O Evangelho significa mensagem da cruz. É nesse Evangelho, é na mensagem da cruz, que tem a salvação para todo que crê. É o amor de Deus manifesto na cruz. É o amor de Deus sendo espalhado através do Evangelho. E como eu posso me envergonhar disso? E ele fala, né, esse Evangelho é a salvação para todo que crê, primeiro para o judeu e também para o grego. Porque começou com os judeus. Começou com os judeus. E depois se expandiu para os gregos, né, para os romanos. Essa carta, por exemplo, é para os romanos. E Jesus, ele não limitou território, muito pelo contrário. Na grande comissão, Mateus 28, Jesus fala, né, eu vos envio para que preguem na Samaria, em Judéia, na Galiléia, até os confins da terra, batizando-os em nome do Pai, fazendo discípulos e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordem do Senhor Jesus, então não tem fronteira. Primeiro começou com o judeu, mas depois para o grego e depois para todos nós. E glória a Deus por isso que chegou ao Brasil. Aleluia! Tantas nações por aí afora padecem por não ter chegado esse Evangelho tão autêntico, tão maravilhoso que chegou para a gente, da maneira que chegou para a gente. Tantos países muçulmanos vivem a opressão do islamismo e nós vivemos a glória de Deus, a salvação para todo que crê e vivemos na paz de Cristo. Louvado seja o Senhor, aleluia. É muita bênção, é muita bênção. O Evangelho é a salvação para todo aquele que crê, é o amor de Deus manifesto na cruz. Mas havia um problema naquela época, porque muitos judeus diziam que o Evangelho era para eles. Jesus era judeu, toda a história, né, o pano de fundo do povo de Deus se dá em Israel, e Israel achava que a salvação é para eles, mas a salvação é para todos. A salvação é para todos, e Cristo falou isso, que a salvação é para todos. Então, por isso que ele fala, primeiro começou com os judeus, depois para o grego e agora para todo mundo. E o versículo 17 ele justifica mais ainda quando ele fala assim, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. É na pregação do Evangelho que a gente vai aumentando, acrescentando a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais a gente vai divulgando, mais as pessoas vão ouvindo e mais vai sendo acrescentado fé ao mundo. Nós vivemos de fé em fé, na pregação do Evangelho, para todo mundo. E esse finalzinho, mas o justo viverá da fé. Esse versículo, esse finalzinho do versículo 17 do capítulo 1 de Romanos, foi o estupim para uma transformação por Deus
abençoada por Deus, dirigida por Deus, mas que custou a vida de mais de 1 milhão de pessoas. Esse finalzinho do versículo 17 foi a inspiração que Martinho Lutero teve. Que Martinho Lutero vivia na igreja. Martinho Lutero era um monge, né? Muita gente sabe. E ele vivia uma decepção espiritual, vendo que a igreja tinha muitas regras, a igreja tinha muitas leis que sobrepunha a Bíblia. Afinal de contas, né, todo bom católico sabe que o catecismo tem uma força muito grande. E o que está escrito na lei da igreja é muito mais forte do que a Bíblia está sendo escrita. Durante milênios, a igreja divulgou que a Bíblia era muito complexa e tinha que ser traduzida por alguém que tivesse um curso superior. Então apenas os padres, os bispos poderiam ler a palavra de Deus e transmitir para o povo, que não era uma coisa para o povo, né? Mas Martinho Lutero percebeu que as leis da igreja eram muito diferentes das leis da palavra de Deus. E ele percebeu o trabalho que Paulo tinha justamente por causa desses judaizantes, as pessoas que vinham despregando o evangelho atrás de Paulo. E ele percebeu que a igreja durante muito tempo havia despregado o evangelho autêntico. E ele falou, eu preciso retornar à Bíblia. Eu preciso ter a Bíblia como minha fé e prática, meu manual de fé e prática. Então eu faço o quê? Vivo por essas leis que a igreja me impõe ou vivo pela fé? Então ele leu nesse versículo, o justo, ele vive da fé. Nós não estamos mais debaixo da lei. Paulo fala, olha, a lei dos judeus é para os judeus. E o que mais me impressiona é que hoje em dia tem um monte de gente querendo puxar leis judaicas para o dia de hoje. Tem igreja usando símbolos judaicos na igreja. Tem pessoas baseando a sua doutrina na doutrina judaica. Gente, o judaísmo é para judeu, que nem são convertidos, são pouquíssimos os judeus messiânicos, ou seja, são pouquíssimos os judeus que acreditam em Cristo. A grande maioria não acredita em Cristo, ou seja, não acredita no Evangelho, não acredita na mensagem da cruz, não acredita na Trindade. Toma cuidado ao se basear no judaísmo, porque não é pela lei. Paulo fala, olha, vocês que não são judeus não estão debaixo da lei dos judeus. Nós não estamos debaixo da lei dos judeus. Mas nós não vivemos pela lei, nós vivemos pela graça. E a graça é através da fé. Por isso, o justo viverá da fé. Essa transformação que Martinho Lutero fez, que criou a igreja evangélica, a igreja baseada no Evangelho, em 1517 começou essa transformação. Foi baseada nesse versículo, o justo viverá da fé. É muito forte para a gente simplesmente só passar um olho assim e sair andando por aí. Tem uma história linda esse versículo, e tem uma mensagem maravilhosa. Então, meus irmãos, não se envergonhem do Evangelho de Cristo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para a sua salvação. É o poder de Deus para a minha salvação. No Evangelho está revelado o amor de Deus por mim e por você, a ponto de fazer o que Ele fez. João 3,16, o versículo um dos mais famosos da Bíblia e um dos mais importantes. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O passo principal para você herdar a vida eterna é crer, é fé. O justo vive da fé. Você vai viver eternamente por fé. Não tem nenhuma lei nisso. Muito pelo contrário, essa questão de lei, Jesus aboliu muita lei quando ele falou, olha, eu quero transformar esses mandamentos todos em 2 mandamentos. Ame ao Senhor sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da ordem do Senhor Jesus, que é viver isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Daí você vai estar cumprindo toda a lei. Mas o justo, ele não vive dessa lei, ele vive de fé. Tenha fé e acredite no Senhor, porque isso vai te levar para outro mundo.
Fiquem na paz. Bom domingo para todos.